Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas conversas e no que o pessoal tem compartilhado numa comunidade online bem ativa, sabe? De profissionais de mecânica industrial, principalmente o grupo Escola do Mecânico Industrial e outros parecidos. A ideia é tentar extrair assim os pontos-chave, as dicas mais práticas e aqueles insights técnicos que surgem ali no dia a dia mesmo, né? Das interações desses técnicos e engenheiros. Vamos ver o que a gente aprende com essa experiência toda junta. É legal ver que a própria comunidade, a Escola do Mecânico Industrial, chegou a 300 inscritos. Isso mostra que tem uma busca grande por aprender, por trocar ideia na área. É um lugar onde o pessoal pergunta direto ao ponto, tipo, como classificar a bomba hidráulica ou pede ajuda com peças X ou Y. Exatamente. E nessas trocas, surgem umas pérolas técnicas bem importantes. Por exemplo, essa questão da medição de vazão. Já parou para pensar que o mesmo medidor pode dar leitura diferente para líquido e para gás, se a pressão variar? Peraí, isso parece meio contraintuitivo, não? Como assim? Então, a explicação que deram lá é bem interessante. Líquidos, né, são basicamente incompressíveis. Mesmo se a pressão cair bastante, no exemplo que citaram, caía de 250 para 140 psg. Uma queda considerável. Sim, a vazão volumétrica do líquido continua praticamente a mesma. Agora, os gases, bom, eles são compressíveis. Ah, claro. Aí, eles se expandem com a queda de pressão. No mesmo cenário, a vazão do gás medida depois da queda aumentou muito. Foi de 430 para 736 pés cúbicos por minuto. Entender isso é, assim, crucial para dimensionar o medidor certo, para controlar o processo direitinho. Faz todo sentido agora. E essa coisa da precisão nos detalhes parece que volta sempre, né? O pessoal falou bastante de engrenagens também, certo? Onde que o bicho pega mais? Pega, sim. Na discussão sobre engrenagens, o foco foi muito na importância de dominar a nomenclatura certinha. Ângulo de pressão, que geralmente é 20 graus, né? Número de dentes, passo diametral. Que define o tamanho do dente, basicamente. Isso. O material, claro, se é aço ou ferro fundido, o tipo de construção, o furo, detalhe de chaveta. Dominar esses termos e as fórmulas que vêm junto é fundamental, para ter precisão no projeto, na manutenção, senão já viu. E imagino que isso não fique só nos componentes isolados. Vai para os sistemas também, tipo transmissões por corrente. Sem dúvida. Nas correntes, o papo foi muito sobre manutenção preventiva. Pontos críticos ali. Verificar sempre se a tensão está correta, garantir que os sprockets, as rodas dentadas, estejam bem alinhados. Alinhamento é tudo. E escolher a lubrificação certa para o ambiente, né? São aqueles detalhes que parecem pequenos, mas que evitam uma parada que ninguém quer e fazem o sistema durar mais. Teve também uma discussão que pareceu interessante sobre escolha de correias, né? Parece que deu um nó na cabeça de alguém. Ah, sim, um caso bem prático que apareceu. Um usuário calculou um diâmetro de polia D2, deu 188,5 milímetros. Aí ele olhou a tabela e achou que encaixava no perfil B. Ok. Só que as especificações do motor dele, meio cavalo, 1160 RPM, indicavam um perfil A. A explicação que deram, e faz todo sentido, é a potência e a rotação do motor é que definem o perfil. Nesse caso, era A. Entendi. O diâmetro D2, que ele calculou, só precisa verificar se está dentro do limite permitido para aquele perfil A. Ele não muda a escolha do perfil. É um erro comum, parece. O pessoal às vezes foca só no diâmetro. Que dica boa! E, olha, indo para um lado mais crítico, talvez. A análise de falhas, especialmente em solda. Qual foi a ideia principal que surgiu ali? A frase que resume bem, que alguém compartilhou, é: nada quebra do nada. O material, o aço, por exemplo, ele dá sinais antes da falha feia. Faz sentido. As causas podem ser muitas, né? Trinca por tensão residual que não foi aliviada com tratamento térmico depois de soldar, contaminação na hora de preparar a junta, tipo óleo, graxa. Usar o consumível errado para o material base. Imagina soldar um aço de alta resistência, tipo um A572 grau 50, com um eletrodo comum, E6013, que é para esforço baixo. Não vai dar certo sob carga alta. Ou até montar desalinhado, criando concentração de tensão num ponto específico. E quais seriam os sinais para ficar de olho, então? Os alertas? Bom, trinca visível, óbvio.
mas também deformação na peça, mudança de cor por aquecimento localizado, barulho estranho na operação, corrosão bem no pezinho da solda. A análise de falha de verdade, segundo o que foi dito, começa olhando o histórico da peça, não só a fratura em si. Interessante essa abordagem mais holística. E além da técnica pura, o pessoal também falou de carreira, né? Falou sim. Mencionaram a possibilidade do técnico de manutenção mecânica trabalhar como autônomo, aí precisa ter CNPJ, né? Se for atuar como pessoa jurídica. E destacaram bastante a demanda alta. Falta, gente. As amarelas é uma área que pede versatilidade. Tem que entender de mecânica diesel, hidráulica, um pouco de eletrônica, até ar-condicionado. Especialmente na época da colheita, o trabalho bomba. Puxa. E até rolou um reconhecimento legal, né? Um membro da comunidade foi premiado como profissional do ano. Mostra a dedicação do pessoal nesse campo. No fim das contas, o que a gente tira dessas fontes é uma imagem bem clara, eu acho. A mecânica industrial é um campo que junta conhecimento técnico profundo, desde entender a física dos fluidos lá na vazão até precisão milimétrica numa engrenagem. Ou a complexidade de analisar por que algo quebrou, mas que também depende muito da comunidade. Da troca para resolver problema, para compartilhar o que funcionou. E a gente vê também que tem várias oportunidades de carreira, né? Seja trabalhando por conta própria ou se especializando num nicho como esse de máquina agrícola. Fica muito evidente o valor desse conhecimento prático que é compartilhado ali nos grupos. E como a gente nunca para de aprender, né? A capacidade de diagnosticar um problema, seja numa correia que parece errada ou numa solda que está dando sinal de cansaço, vem tanto da teoria quanto dessa experiência acumulada e trocada. Exato. E para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez inspirada nessa ideia de que nada quebra do nada. Quantas vezes assim, no nosso dia a dia, mesmo fora da fábrica, a gente não ignora uns sinaizinhos de desgaste, um barulhinho estranho, um mau funcionamento pequeno nas coisas ao nosso redor, até que uma falha maior acontece. Fica ali para a gente pensar.